Fala pessoal, hoje a gente vai ver algumas perguntas e respostas a respeito da Lei 11.445, que fala sobre as diretrizes sobre a Política Nacional de Saneamento Básico, diretrizes sobre saneamento básico. A gente começa com as definições. O que é gestão associada, gente? É uma associação voluntária de entes federados, que são municípios ou estados, né, para convênio de cooperação ou consórcio público em algum tema. O que é prestação regionalizada? É o contrário da gestão associada. É aquela em que um único prestador atende a dois ou mais titulares. Quais as etapas de saneamento básico podem ser delegadas pelo titular? As etapas de saneamento básico que podem ser delegadas pelo titular são organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços. Qual tipo de contrato de concessão é vedado para saneamento básico? Convênios e termos de parceria e qualquer outro instrumento de natureza precária. Isso para contratos de prestação de serviços. Quais as condições para a validade de um contrato de prestação de saneamento? São algumas. Tem que ter existência do plano de saneamento básico no município, tem que ter existência de estudo comprovando a viabilidade econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, tem que ter existência de normas de regulação e designação da entidade de regulação e fiscalização, que no caso é o ARISB. Tem que ter uma realização prévia de audiência e de consulta pública sobre o edital de licitação no caso de concessão e sobre a minuta do contrato. Beleza, gente. Outra pergunta. O que a entidade de regulação deve definir? Ela tem que definir normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços, normas econômicas relativas às tarifas, entre outras. O que é prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico? Um único prestador para vários municípios. De quanto em quanto tempo deve-se rever os planos de saneamento básico? 4 anos. Quais são os objetivos da regulação do saneamento básico? A regulação vai estabelecer padrões e normas, garantir cumprimento de condições e metas, prevenir abuso do poder econômico e definir tarifas. Beleza? Outra pergunta: o que as normas de da entidade reguladora abrangem? Ela abrange dimensões técnicas, econômicas e sociais da prestação do saneamento básico, ou seja, requisitos operacionais de manutenção do saneamento, padrões e indicadores, metas de expansão e qualidade com os prazos de cada um, regimes, estruturas e níveis tarifários do saneamento básico, avaliação de eficiência e eficácia dos serviços de saneamento básico prestados, os padrões de atendimento ao público, as medidas de contingências e de emergências. Beleza, próxima pergunta. Qual que é a diferença, pessoal, entre a cobrança por manejo das águas pluviais e limpeza urbana e abastecimento? Então, a cobrança das águas pluviais nunca vai cobrar em tarifa, enquanto limpeza urbana e abastecimento podem aceitar taxas e tarifas. Beleza? Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Quais os fatores que podem ser levados em conta na hora de definir a estrutura de cobrança do serviço de saneamento básico? Dois fatores a princípio, né? Categoria dos usuários e padrões de uso ou qualidade requeridos. Beleza, como é definida as taxas e tarifas, como são definidas as taxas e tarifas relacionadas à prestação de serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos? São 3 itens: nível de renda da população, características de zoneamento dos lotes, o peso e o volume médio por habitante. Gente, tem um detalhe aqui. São os mesmos 3 itens, os mesmos 2 primeiros itens funcionam para drenagem e manejo das águas pluviais, ou seja, nível de renda da população e características de zoneamento dos lotes da região. Vão ser os itens que definem as taxas e tarifas. Beleza, qual é o intervalo mínimo para se reajustar tarifas de saneamento básico? Essa é bem cara de concurso, né? 12 meses. Beleza, próxima pergunta. Em quais situações os serviços podem ser interrompidos?
Os serviços podem ser interrompidos, pessoal, em situações de emergência, necessidade por reparos, negativa do usuário para a instalação do hidrômetro, não pagamento de tarifas após aviso, manipulação indevida da tubulação ou hidrômetro. Beleza. Quais índices devem ser alcançados para que os recursos públicos federais e estaduais sejam alocados àquele município, por exemplo? Os índices mínimos de desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços e eficiência e eficácia dos serviços. Atingindo esses índices mínimos, é possível que haja acesso aos recursos públicos federais e estaduais. Beleza. O que o Plano Nacional de Saneamento Básico deve conter, gente? Ele tem que conter objetivos e metas nacionais de curto, médio e longo prazos com o objetivo final da universalização do acesso ao saneamento básico. Além disso, tem que ter diretrizes e orientações para equacionamento do saneamento básico e proposições de programas e projetos para atingir os objetivos, além de ter diretrizes para áreas turísticas, onde o saneamento tem que ser bem policiado, né, gente? Então é isso aí, fica as perguntas da Lei 11.445 para vocês darem uma estudada. Se estão gostando dos vídeos, curtam, se inscrevam no canal, espero que vocês continuem vendo e tamo junto. Vamos passar nesses concursos aí. Valeu!